Eu, Daniel Blake. O dialogador de hoje é Daniel Blake. Não, não é Daniel Blake. Mas é um trabalhador. Esse é um filme sobre um trabalhador que tenta se aposentar e a toda a saga desse homem que tenta se aposentar e não consegue. Passa por todas as agruras de uma aposentadoria. Um tema relevante e bem atual, né? Bem a propósito. Porque hoje o dialogador é um trabalhador, é um homem que vem do sindicato dos trabalhadores da indústria têxtil, mas que depois se fez jornalista, porque ele é jornalista profissional, sindicalizado, e mais ainda, da militância sindical, passou para a militância parlamentar. Ele foi, desde o começo, um assessor parlamentar ligado ao PT, ele é do Partido dos Trabalhadores, e mais especificamente da Democracia Socialista, ligado aí à ex-prefeita Luiziane Lins, e foi até suplente de senador, minha gente. Eu me refiro a essa figura tão linda que é Vladimir Catanho, está aqui ele. Tudo Vladimir bom, Catanho. Prazer. Tudo bem? Que bom ter você aqui. Prazer estar aqui com você. Pois não é. Né? Ele era assessor parlamentar, depois a Luiziane virou prefeito, e você virou, assim, uma espécie de eixo, né, central da gestão da Luiziane, né? Da prefeitura, por uns 4 anos, né? Na verdade, nós Uma espécie ficamos... de Casa Civil da Luiziane, é isso? Eu era secretário de governo, né? Uhum. Nós exercemos esse mandato durante 8 anos. 8 anos, é né? verdade. Foram 2 gestões. Foram 2 gestões, é de verdade. 2005 até 2012, né? E demos a nossa contribuição na medida do possível. E hoje, como era deputada federal, você continua ligado a ela como assessor parlamentar? Estou na assessoria, estou compondo a equipe da assessoria. Mas ligado com a base em Fortaleza? Fico mais aqui. Fico mais aqui em Fortaleza do que em Brasília. Exatamente. E eu comecei o programa dizendo que, associando você a Daniel Blake, ao trabalhador, e trazendo o tema da aposentadoria difícil para esse filme. E esse filme é exatamente o tema desse filme é exatamente um objeto, o objeto desse filme é tema da nossa conversa, poderia ser, porque o objeto me foi trazido por ele, e os objetos, vocês sabem, vão pautando o nosso diálogo. Catanho, Vladimir Catanho, então, a propósito disto aqui, que pauta a gente poderia retirar? A reforma da Previdência, a dificuldade da aposentadoria? Eu acho que esse... Ou o cinema em si, o trabalhador? Mas eu acho que, para o momento, o mais interessante seria a possibilidade de desastre, né, que nós estamos vivendo hoje, porque é inimaginável você pensar uma pessoa chegar aos 60 anos de idade, 70 anos de idade e não ter do que viver, né? Porque o que é a aposentadoria, senão a garantia que uma sociedade dá para que as pessoas já, depois de décadas de trabalho, né, elas tenham como se manter, como se alimentar, como se vestir, como descansar, né, como cuidar da sua saúde. Esse é o sentido da existência do direito à aposentadoria, né? É você imaginar que as pessoas, como no caso do filme, o Daniel, né, Blake, em que o Daniel Blake adoece, né? Adoece, se encontra já sem condições de trabalhar, né? E simplesmente não consegue encaminhar o seu processo, né? O seu processo de licença, de afastamento do trabalho. Ele entra num labirinto de burocracia. Entra num labirinto burocrático, é. né? Vai seguidas vezes, as repartições públicas, né? São feitas N exigências e ele infelizmente não consegue. Né? E essa é que é a tragédia do filme. Essa é que é a tragédia do filme. No nosso caso aqui, nós estamos lutando para que, apesar de todas as burocracias, o sujeito consiga, mas consegue ganhando algo irrisório. Como aconteceu, por exemplo, no Chile, não? Exatamente. Você tem uma reforma da Previdência no Chile, que é o modelo que está sendo tentado ser proposto, não é? Um semelhante aqui no Brasil. Exato. Mas, na verdade, são pessoas, o maior índice de suicídio da velhice tem sido no Chile, né? Porque no Chile... Porque as pessoas ganham abaixo do salário mínimo. No Chile instituiu-se o regime de previdência por capitalização, né? Uhum. Apenas o trabalhador contribui mensalmente para a sua aposentadoria. No nosso regime atual,
O trabalhador contribui, o governo contribui e o empregador contribui. Então, é um valor muito mais significativo que vai poder... Muito mais justo. Muito mais significativo que vai poder possibilitar essa aposentadoria, né? A pessoa receber isso até o dia que vier a falecer. E o que está, digamos, do background, quer dizer, do pano de fundo dessa proposta, é a tentativa de privatização mesmo. Privatização, né? Porque é preciso que as pessoas entendam o seguinte. Chama Previdência Privada. Previdência né? privada. Uhum. A gente pode fazer um comparativo, por exemplo, com o Sistema Único de Saúde. Que também querem privatizar. De certa forma, como ele é ineficiente, existe o sistema privado de saúde que vende planos de saúde, existem as clínicas particulares de saúde, né? Então, se o trabalhador ou a trabalhadora, qualquer pessoa, não consegue acesso a um tratamento de saúde pelo sistema público, ela tendo condição financeira, ela paga uma consulta particular, ela paga um exame particular, ela paga um plano de saúde, né? Que não existiria esse tipo de situação se o sistema público de saúde fosse numa qualidade bem melhor, né? Se fosse acessível a todas as pessoas, se as pessoas não demorassem 4, 5 meses para marcar uma consulta, para fazer um exame, ninguém precisava de plano de saúde, né? Então, com a previdência privada, a lógica é a mesma. As pessoas não vão conseguir se aposentar pelo sistema público, então o que é que vai acontecer? Quem tiver condição, né, quem tiver um padrão de renda, sei lá, de 10 mil reais, de 15 mil reais por mês, de 8 mil reais por mês, paga um plano de previdência privada ao Bradesco, ao Itaú e resolve a sua vida. E quem não tem, que é a maioria? E quem não tem, fica sem nada. E quem é a maioria, fica que vai sem ser nada. a maioria. Ou seja, penalizando os que já estão penalizados, os pobres. Exatamente. E uma multidão, milhares e milhões de brasileiros. Na verdade, Ricardo, a nossa grande... tem sido essa a grande lógica, não é? Essa é a grande lógica. A lógica de todos os setores tem sido essa. Privatizar, só tem direito a quem tem dinheiro. Exato. É você ter um país para 10% da população. Pronto. 10%. O Brasil para 10% da população. Exatamente. Então você tem aqui outro objeto que o Catani me trouxe, a bandeira do Brasil. Pronto. Então, com essas reformas do governo federal, a gente vai ter um Brasil só até aqui, não é isso? Só um pedacinho, assim, pronto. 10%. Exatamente. Ou então uma coisa, porque é o seguinte, o que é o patriotismo? O que é a defesa da nação? Uhum. Isso não pode ser uma coisa abstrata. Uhum. Como muitas vezes é colocado, é trabalhado, né? 7 de setembro, aí o pessoal vai para a Praça Portugal, todo mundo de verde e amarelo e tal, né? Mas de uma forma abstrata, porque só tem sentido você defender a pátria, defender a nação, se isso for justiça para todos. Para os compatriotas. Para todos os compatriotas. Para todos os compatriotas. E não para alguns. Para alguns. Entendeu? Então, sim, eu sou patriota, eu defendo o verde e amarelo. Sim, bacana, você defende o verde e amarelo, mas você defende o verde e amarelo para todo mundo? Entendeu? O que é o verde e amarelo? São as riquezas naturais, são as nossas riquezas minerais, é o ouro, né? Isso é que a gente aprende na escola. Isso é acessível, isso é compartilhado pelo conjunto da população ou por uma minoria? Se não for, é só ideologia, é só ideia. E a apropriação indébita. Apropriação indébita. Indébita da bandeira do Brasil, como se só essas pessoas tivessem direito à bandeira do Brasil. Ou então discurso para ganhar voto em eleição. Uhum. Entendeu? É grave. Bandeira do Brasil, porque aconteceu isso. Aconteceu isso na ditadura militar, de 64 até 85. Esse é um país, né, que vai para frente. Não, e digo a apropriação da bandeira, a apropriação do hino, todos os símbolos nacionais, oficiais, de tal forma que a esquerda teve que, às vezes, se afastar desses símbolos para poder não ser confundida com a direita. E agora está voltando a mesma coisa. Voltou a mesma coisa. Se você vir alguém de verde e amarelo na rua, você vai associar a uma gente que está lutando para fazer do país um país apenas de poucos, de só 10% da população. Um país de só 10%.
Quando, na verdade, essa bandeira pertence A todos. a todos que defendem o Brasil. Exato, né? a todos. A sua afirmação do Brasil como nação importantíssima seja do mundo. ele pobre, seja ele gay, seja ele preto, seja ele branco, seja ele índio, seja ele mulher. O Brasil pertence a todas as brasileiras e todos os brasileiros. Entendeu? Todos os brasileiros e todas as brasileiras têm que ter direito a uma educação pública e gratuita Básica, de qualidade. básica. E Entendeu? universitária. E universitária também. Já estão querendo privatizar as universidades. Exato. É esse o projeto que está aí. É né? esse o projeto. Com esses cortes todos da Entendeu? universidade. Todos os brasileiros e brasileiras têm que ter direito à saúde, têm que ter direito a se aposentar, têm que ter direito à cultura. Um jovem da periferia, um jovem do Bom Jardim tem que ter o mesmo direito a ir a um cinema, num shopping, que um jovem que mora no Dionísio Torres, entendeu? Então, a nação, ela precisa ser uma nação para todos, ela não pode ser uma nação só para alguns. Ela não pode ser uma nação para o circuito, sei lá, da Dom Manuel para cá, para falar de Fortaleza. Né? Uma nação da Dom Manuel para cá, uma nação da Borges de Melo para a praia, entendeu? E pronto. E o resto que se exploda, entendeu? O resto que se vire, entendeu? Não pode ser uma nação dos que andam apenas de carro blindado, apenas para os que podem andar de carro blindado, entendeu? Uma nação para poucos que podem ter direito a morar com segurança, a dormir em paz, a dormir com tranquilidade, entendeu? Todas as pessoas têm direito de morar com segurança, morar com conforto, morar com saneamento básico, entendeu? Morar sem estar dentro da lama, morar sabendo que o seu filho vai sair à noite, vai poder voltar para casa tranquilo. Não é? Isso é para ser para todas as pessoas, isso não pode ser só para alguns. Esse ordem e progresso poderia, se for assim, se for para esse país de privilegiados em detrimento da sua maioria, teria que mudar o dístico, não é? Teria que ser ordem e retrocesso, seria? Eu acho que está mais parecido com isso, com Ordem e retrocesso. Porque não é desordem. É mais. Não, é uma outra ordem. É uma outra ordem. Outra lógica. Uma outra para lógica, o retrocesso. mas num sentido de retrocesso em relação. Todas as conquistas, né? Em relação até questões de civilização, questões civilizatórias. Civilizatórias. É uma crise da civilização. É uma crise da civilização. Da civilização que o Brasil se emblematiza. Que o Brasil. Quando você tem, como nós tivemos essa semana, a mais alta autoridade da República, não é? Que é a presidência. Que é a presidência, que é o presidente da República, elogiando, não é? Elogiando ou homenageando alguém que se matou depois de ter espancado uma namorada. Grávida, entendeu? Você não tem outro nome em relação a isso que não seja um retrocesso civilizatório. Barbárie. Entendeu? É o elogio da barbárie. É o elogio da barbárie. Estamos agora vivendo o elogio da barbárie. E essa barbárie se apropria indebitamente, né? Indevidamente de símbolos que são de todos. Por isso que você trouxe, então, a bandeira? Por isso que eu trouxe. Para dizer a bandeira não é de todos. Não é daqui não ou dali. Não é só deles, não é de só dele, todos. É a bandeira de todos nós. Não é? Que bonito. Ordem e progresso. Que tinha também nesse disco, que é retirado do positivismo, né? Do Augusto Conte. Tinha a palavra amor, né? Tinha? Tinha. Amor, ordem e progresso. E tirar. Não aqui na bandeira. No original. No original do Conte. Que inspirou do Conte, não é? Do Augusto Conte. Mas aqui na bandeira não, sempre foi. Que essa bandeira é a bandeira depois da República, né? E veja, eu fico às vezes pensando, a República é feita. Eu falei aqui do golpe de 64, podemos falar também do golpe parlamentar e jurídico e midiático de 2016, e a gente fica repensando, esta bandeira é a bandeira da República, e a República está sendo marcada em toda a sua história
por golpes. A democracia é uma exceção, são mais hiatos pequenos. Exato, são pequenos entre golpes. A história da República Brasileira é uma história de entre atos golpistas. Inclusive a proclamação da República. Que foi um golpe. A proclamação da República é um golpe. Foi um golpe. Não é? Exatamente. Agora, não deixa de ser... Golpe militar. Agora nós temos que brigar pelo avanço da República, pela democratização da República, né? Esse é que deve ser o nosso sentido, o sentido progressista, né? O sentido de civilizatório. Entendeu? Porque não tem sentido alguém defender que uma pessoa ou um grupo de pessoas governe o país sem dar satisfação a ninguém, que é o que se defende numa ditadura. O que é uma ditadura, senão um grupo de pessoas, um grupo pequeno de pessoas que faz o que quer, a hora que quer, sem dar satisfação a ninguém, sem respeitar o direito de ninguém. Mas é isso que está acontecendo, não é? Não, é um absurdo que pessoas vão para a rua defender um troço desse. Porque é um jogo aí que envolve o judiciário, que envolve os grandes grupos, os conglomerados de comunicação, os parlamentares, alguns setores da chamada igreja. Exatamente. Setores, falsos evangélicos, não é? Quando eu digo falsos é que não representam realmente a cristandade, né? Porque vejam, como é que o sujeito vai para um culto ou para uma missa, seja ele católico ou protestante, que merece todo o respeito, e depois disso discrimina negro, pobre, gay, índio, desrespeita a religião do outro, manda tocar fogo no templo do outro. No terreiro do pai de santo. Do pai de santo, exatamente. É um anticristão, é nesse sentido que eu chamo de falsos. Entende? Porque se fossem legítimos, cumpririam a imitação de Cristo. E Cristo não era... Não, Cristo não perseguia ninguém. Não era discriminatório. Exatamente. Você é prostituta, não fica comigo. Você é preto, não fica comigo. Não era assim. Não era assim, não era assim. Aliás, o cristianismo é uma doutrina extraordinária, linda, exatamente por isso, pelo respeito a todos. E, acima de tudo, generosa. Generosa. E, nesse sentido, nós temos um Papa que tem sido muito fiel a esse cristianismo, sim, né? Com certeza. Recentemente, agora há pouco, teve pedido perdão pela perseguição da Igreja Católica aos ciganos, né? Tem admitido os gays, né? Enfim, tem sido uma figura... um grande líder da humanidade falando, é o Papa Francisco. Falando do problema da fome no mundo, né? Cobrando dos governantes atenção à questão da migração, do problema dos migrantes. Sim, preconceito contra os migrantes. Que é muito forte. Contra os refugiados. Que é um grande problema lá na Europa, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, com a construção do muro. Exato. É verdade. Vamos partir, então, para um outro objeto que me trouxe o Vladimir Catanho, o assessor parlamentar do Partido dos Trabalhadores e um jornalista, o homem do jornal. Embora ele tenha feito muito pouco, né, jornalismo assim... Eu fiz um estágio no jornal Povo, um aninho só. Um aninho. Que depois a política arrebatou você, o sindicalismo, né? Aí a vida me encaminhou para outras quebradas. Mas ele me trouxe um relógio para pautar o quê? A resposta quem vai dar é o Vladimir Catanho. O que você quer pautar, Vladimir? O tempo? A hora, a obrigação de... Não sei. O relógio significa isso, né? O tempo, a obrigação. O relógio regula a vida da gente. Né? Mesmo que você não use relógio, eu pessoalmente não uso. Mas na prática o celular se torna o meu relógio. Sim, porque hoje os celulares têm todos com relógio. Todos têm relógio. Outro objeto que ele me trouxe, celular. E você trouxe isso para pautar essa prisão que nós temos em relação ao horário. Exato, porque é uma vida... toda regrada e regulada. Muito regrada, muito regulada, né? Que acaba que você tem pouco tempo, não é, para o lazer, para o ócio criativo, para coisas mais lúdicas, né? Para o ócio criativo, né? Que é a grande utopia, né?
de você ter a humanidade com um tal grau de desenvolvimento, né, tecnológico. E o que tem acontecido, Catanho, é que o capitalismo tem se apropriado desse tempo. Não é? Na verdade, não tem tempo voltando um pouco lazer, até a né? nossa discussão inicial. Quando está empregado, né? Exatamente. Quando está empregado. Trabalha 8 horas, depois leva mais 2 ou 3 ou 4 horas para chegar na sua própria casa. Depois vai dormir e vai embora. Porque na prática... Vai começar tudo de novo. Porque na prática... E as mulheres mais ainda. Na prática nós temos uma situação assim, que uma pequena fração da humanidade dispõe do seu tempo para o que bem entender. E uma grande fatia da humanidade, mesmo que não esteja empregada, ela tem que buscar a sua sobrevivência. Sim. Entendeu? Porque o desempregado, tudo bem, ele está desempregado, ele não precisa estar batendo ponto, né? Não precisa chegar... No relógio de ponto. No relógio de ponto. Mas todo dia ele precisa pensar, e essa é a grande angústia do desempregado, ele precisa pensar como é que ele vai botar comida na mesa. Entendeu? Ele precisa pensar como é que bota comida na mesa, ele precisa pensar como é que compra o remédio do menino que está doente, ele precisa pensar como é que substitui aquela roupa que não presta mais, entendeu? Ele precisa pensar como é que vai arranjar o dinheiro para pegar o ônibus, para procurar, para entregar um currículo, não sei aonde. O tempo dele é para a sua sobrevivência. E aí, né, e quando está empregado... O tempo dele é para o patrão, é para o trabalho. É para vender a sua força de trabalho e receber o salário, no final do mês e sobreviver. De uma forma para no dia seguinte continuar. Para no seguinte repetir tudo a mesma coisa. E ao final da vida, aposentar. Ou não. Catanho, Vladimir Catanho. Sei que paraibano, né? É um sobrenome de Campina Grande. Da Campina Grande. Da família do meu pai. Temos alguma coisa em comum. Pais da Paraíba. Eu também tenho meu pai da Paraíba. Mas você me trouxe, além do relógio, algo que você também associou ao relógio e ao tempo, que é o celular. Veja, você ao invés de associar o celular a uma série de... a possibilidade de comunicação com o outro, passar mensagens... Mas etc. porque... Você associou ao tempo. Eu queria que você falasse sobre isso. Porque o celular tanto funciona como relógio, mas ele hoje também ele é comunicação. Né? O celular hoje é internet, o celular... Ele é jornalismo também, né? Ele é jornalismo. Ele é a informação que circula, ele é opinião pública. O celular forma a opinião pública, né? E abriu também possibilidade com as redes sociais para que a opinião pública seja moldada, seja manipulada, né? O celular funciona para eu falar com com uma filha minha que está no estrangeiro, que está no exterior, né? E funciona também para eu disseminar uma fake news. Ele serve para as duas coisas. E opiniões e gente se miscuindo na vida pessoal das pessoas. Exato. Muito ódio, muita muito pretensão. Ódio. Não, é difícil, né? Ou você ter, uma coisa que antigamente não existia, né? Tem até um verbo hoje que chama stalkear. Stalkear. E o que é stalkear? É você ficar acompanhando a vida da pessoa de uma forma obsessiva pelas redes sociais. Você fiscaliza a pessoa. Você sabe qual é a opinião que a pessoa tem sobre isso ou aquilo. E muito dessas opiniões se dá através das redes sociais em função do anonimato. Em função do anonimato eu também. Posso criar perfis falsos, eu posso... Eu posso esculhambar quem eu quiser, dizer o que eu quiser, entendeu? Eu posso colocar para fora o meu lado mais selvagem, mais sujo, mais podre, é verdade, entendeu? Então, todos os meus preconceitos. O celular serve para tudo isso, serve para o bem e serve para o mal. Ele também serve hoje, que é uma facilidade também fantástica, né, no sentido positivo. Ele serve hoje, se você quiser protestar contra alguma coisa, entendeu? Não de forma anônima, mas mostrando a sua cara, se identificando, você grava um vídeo neste celular e coloca e se posiciona e milhares de pessoas vão saber disso, vão saber da sua posição, vão saber da sua opinião sobre determinado assunto. Isso é uma facilidade positiva que a gente tem hoje também, propiciada por estas novas tecnologias, né? Então serve para o bem, para a mentira, mas também serve para a verdade se contrapor. E veja,
Para a mentira, quer dizer, você sabe que as redes sociais, a internet, tem várias camadas, não é? Aham. E agora está sendo usado, inclusive na eleição do Trump e aqui na eleição do atual governo federal, do Jair, não é? Do capitão Jair, foi usado esse aspecto, porque é uma espécie de subweb em que você pode descobrir, ele chama até de, acho que é Black, espaços Black, uma coisa assim o nome, que você pode comunicar-se, dizer o que você quiser para determinados grupos, sem passar pela aferição dos outros grupos. Então eu posso inventar uma série de coisas e mandar nessa linha para várias pessoas e você não tem o direito de saber o que eu estou dizendo sobre você mesmo. Exatamente. Sobre você mesmo. E aí cria um problema. Eu posso dizer, olha, o Catanho não vote nele não, porque o Catanho é um cara que fez isso. Você não pode nem se defender porque você não sabe, você não tem acesso quando você a vai essa ter, informação. quando você vai ter conhecimento, milhares de pessoas já tiveram esse Exatamente. conhecimento. E o estrago já está feito. E essas pessoas já acreditaram naquela informação. Porque você tem os grupos de Facebook, você tem os grupos de WhatsApp, entendeu? Você tem outras redes sociais, você tem que são bolhas, né? Você tem grupo de WhatsApp da família, você tem do condomínio, mas você também tem por identidade política, por algum tipo de identidade política ideológica, né? Aí, a partir disso, você pode disseminar qualquer coisa, né? Então, mas o contrário também prevalece, entendeu? E isso eu achava importante ressaltar, né? Há 20 anos atrás, se eu quisesse, eu, Catanho, me posicionar a respeito, a respeito da reforma da Previdência, Certo. entendeu? Eu teria um trabalho absurdo para fazer isso. Eu ia gastar uma grana que eu não tenho para fazer isso. Eu teria que ir numa gráfica, entendeu? Contratar a gráfica, fazer 50 mil panfletos, arranjar pessoas para distribuí-los. Hoje eu posso falar para 50 mil pessoas gastando praticamente nada. Entendeu? Então, se serve para a mentira, também serve para a verdade. Aproximar pessoas. Para aproximar pessoas. Disseminar determinadas o que ideias. nós precisamos é aprender a lidar melhor com isso. O que nós precisamos é melhorar a sociedade em si, para que a sociedade em si possa usar os seus mecanismos Exatamente. Né? De forma mais ética, De forma- né? exatamente. Mais humana, mais Exatamente. solidária, né? E menos egóica, né? De privilegiar uma determinada classe em função de outra. É um pouco isso é o que pensa este programa e o convidado de hoje, o nosso dialogador de hoje, que é o jornalista e assessor parlamentar Vladimir Catanho, com quem nós conversaremos no próximo segmento sobre outros objetos, a partir de outros objetos que ele trouxe. Por exemplo, canetas, Tinha uma tesoura. uma chave, por aqui. tem tesoura também? Tinha, mas não sei, ficou cadê lá. a tesoura? Não sei. Deve ter ficado lá. Mas, e tem também olha o livro de Chico Camões Chico Buarque, o autor premiado de Prêmio Camões. Já estou colocando Camões dentro do nome dele. Fazenda Modelo, um dos primeiros livros, talvez até o primeiro livro, como romancista, não é? Do nosso Francisco de Holanda. Francisco Buarque de Holanda. Fazenda Modelo. São esses os temas do próximo segmento do programa Diálogo com Vladimir Catanho.